Receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na 30ª Conferência de Escola Dominical, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. Vagas limitadas. Todas as informações estão no cpadeventos.com.br ou 21 2406 7352. 30ª Conferência de Escola Dominical. Realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 2. Nem pobreza. Adentrar nas 4 lições que falam sobre dinheiro, o necessário. O texto do dia diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:22. Por aí você já percebe por onde que nós vamos caminhar nesta lição. A leitura bíblica em classe, Deuteronômio 28, 1 a 6 e também Mateus 6, 19, 24. Durante esse trimestre você vai perceber que algumas lições nós utilizaremos texto do Antigo Testamento e também do Novo Testamento para compararmos sobre determinado tema. Isso é importante. O primeiro tópico da lição tem por tema a prosperidade financeira no Antigo Testamento, com ações, muitas vezes de forma equivocada, uma interpretação equivocada desse texto. Então, isso é bem comum nós vermos esse tratamento dentro do nosso cultural e teológico da época que foi escrito o texto. Isso é muito importante quando nós vamos lermos, estudarmos, interpretarmos textos de milhares de anos atrás, procurando colocar os nossos óculos, a nossa cultura, o nosso pensamento. Então, nós temos que conhecer qual era a cultura da época, qual era a revelação progressiva de Deus, da sua palavra. Então não podemos tratar da mesma maneira. E nesse texto do verso 28, nós vemos que existe uma ênfase muito importante. Agora nós temos que tomar cuidado para não levar isso para a mercantilização da religião. Ou seja, as pessoas fazerem algo em obediência da igreja, com forma de barganha com Deus. Isso é muito importante. Nós fazemos essa leitura teológica e utiliza textos como, por exemplo, o dos amigos de Jó. Eu tenho um livro, Educação Cristã Libertadora, que é uma releitura do livro de Jó. Eu faço essa análise desses conteúdos. Então, às vezes as pessoas pegam o próprio argumento dos amigos. Quando você analisa o texto, você vai perceber que, na realidade, esse conceologia preponderante da época que Jó vai questionar. Ou seja, essa questão que a pobreza, a doença, o sofrimento são consequências do pecado, que por outro lado, as bênçãos e prosperidade são recompensa de uma obediência à doutrina propagada por esse sistema teológico. É o questionamento que eles faziam com Jó, por exemplo. Então, nesse primeiro passo, eu convido vocês a fazerem essa reflexão, levar os seus alunos e alunas a refletir sobre isso, se a teologia que nós estamos propagando não é essa teologia mercantil, baseado principalmente nesse texto de Deuteronômio, como muitos utilizam, como consequências, né? Ou seja, o mal por consequência do pecado, doença, pobreza, sofrimento, Deus como quem não é fiel. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade para entender Deus e a sua palavra. O segundo item, as bênçãos da prosperidade são consequências naturais. Eu coloco aqui que o Deuteronômio 28 faz parte de um contexto maior. Começa no capítulo 26 e vai... Ou seja, é feito ali um compromisso de obediência, de uma aliança, um acordo, que era muito comum naquela época no Oriente Próximo, onde tinham os tratados de sucerania e vassalagem, quando um grande império, uma grande nação conquistava uma outra nação, e ali depois de conquistado havia um tratado, um acordo entre eles de obrigações e também direitos e obrigações que deveriam ser observados. Se você olhar ou pesquisar sobre arqueologia, alguns tratados da época, você vai ver relacionado ao amor a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e não em uma troca, né, com Deus, os rituais, por mais que isso tenha sido interpretado dessa forma pelo povo judeu e chegou até os épocas de Jesus. Então, cumprir ritos, oferendas, não garante as bênçãos de Deus, e nem esse é o objetivo. Então, nós temos que olhar se nós também não estamos buscando
cumprir rituais e oferendas a Deus para barganhar com Deus. Deuteronômio 28, 2 a 5 afirma que a bênção é atraída pela atitude das pessoas. O texto diz que as bênçãos virão sobre ti. Então, não é correr atrás da bênção, como muitas pessoas fazem, mas as bênçãos virão após ti, ou seja, pela sua atitude, pela sua maneira de agir, tem as consequências naturais pelo seu comportamento. Eu coloco na lição um exemplo, não me engano, não sei se eu coloco só no livro ou está na lição também. Da sua família, ao trabalho, uma pessoa comprometida com as suas obrigações. Qual a tendência de uma pessoa que tem essa atitude? Então, isso como uma consequência natural. Relacionamentos é como uma consequência desses atos, do comportamento das pessoas como algo natural, né? A ação com a sua reação. Em Provérbios 30, verso 8 a 9, que está muito ligado ao tema dessa lição, o conselho de Agur. Por isso, o tema dessa lição. Ele diz, não me des nem pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E se você ler todo ali o capítulo, você vai ver um pouco. Coloca que nós devemos nos preocupar em ter muito. Né? Ele diz, não quero ter muito, nem ter pouco, mas ter aquilo que é suficiente. Que nós vamos ver que essa é uma grande dificuldade. O relacionamento com Deus sempre está nesse ambiente, nesse contexto de troca com Deus. Quantas pessoas que têm buscado a igreja, buscado Deus, em troca para receber algo, eles estão sempre buscando algo mais, ou ter mais. E tantas pessoas que às vezes querem mais do que realmente precisam. Então ele coloca isso para uma reflexão. E às vezes, muitas vezes, nos abatemos, nos preocupamos, ficamos tristes, uns entram em depressão, porque, na realidade, estão querendo muito mais do que precisam. Muitas vezes são influenciados pelo meio em que estão inseridos, pelo mundo consumista que nós falamos na lição anterior, que leva as pessoas a querer ter aquilo que não lhe é conveniente. E acaba se frustrando também. Então, o texto diz que as bênçãos das pessoas, a dignidade das pessoas, buscando a vontade de Deus, tendo a palavra como referência de vida e tendo uma vida sossegada, tranquila. O terceiro item fala, bem-aventurado quem mantém a sua integridade o tempo todo, no verso 6. Quem produz uma vida de excelência pelos padrões bíblicos, o fim é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. É melhor você terminar bem do que você começar bem e não terminar bem. Então, o fim realmente é importante. Mas aqui, Deuteronômio 28:6, ele fala que bendito será na entrada e na saída. Ou seja, ele está trazendo a importância. Agora, entre começar bem e terminar bem, ficamos com o Eclesiastes. É melhor terminar bem. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas Deuteronômio nos chama a atenção para nós buscarmos sempre manter a nossa fidelidade. Independente da prosperidade financeira, independente dos nossos desejos serem atendidos. Nós estamos buscando sempre a comunhão com Deus. E aí você pergunta, e quem não começou bem, o que faz? Tem ainda a esperança, de entrar pelo caminho para terminar bem. Para alguns, o fato de possuir muitos bens e prestígio pode significar sucesso. As pessoas a sua excelência com base naquilo que possui, naquilo que tem, como é visto pelas pessoas. Mas a gente percebe que muitas pessoas que possuem uma grande prosperidade, grandes bens, posição, e são infelizes depois e vivem em paz. Então, não é a condição financeira que vai definir se a pessoa é feliz ou se ela está bem ou não. Mas, primeiro, a sua referencial. Então, não baseie a sua vida, o seu sucesso, por aquilo que você tem. Em primeiro lugar, pelo relacionamento que você tem com a sua família, e no trabalho e na igreja. Então, isso que vai demonstrar se você está no caminho ou definir isso. Por isso a questão do dinheiro aqui. Então, não é a riqueza ou a pobreza que define a palavra de Deus, ter ela como fundamento. E não fazer as coisas como uma forma de barganha de receber benefícios de Deus. Mas servir a Deus, fazer voluntariedade. Isso é que faz uma grande diferença, natural. Vai vir naturalmente. As pessoas que querem servir a Deus por gratidão. Agora eu faço uma pergunta para você pensar e colocar os seus alunos e alunas para pensar. Você já tentou se aproximar de Deus pensando apenas em receber benefícios financeiros? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Pare para pensar. Olhe para dentro de você, não precisa responder para ninguém. E leve as pessoas a pensarem um pouco sobre isso também. Obedecer à palavra de Deus é sempre a atitude correta. No entanto, isso não pode ser usado
como barganha para receber benefício de Deus. O segundo tópico tem por tema título A Prosperidade Financeira e o Cristianismo. Então aqui nessa lição nós já vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Mateus. Por falar em Mateus, tem aqui também meu livro O Seu Reino Não Terá Fim, que foi o comentário do primeiro trimestre. Também tem um apêndice nesse livro que vai ajudar a você preparar a sua aula. Esse relacionamento de troca, isso nós vemos que até o dia de Jesus chega também, barganha com Deus, o pessoal viver uma vida de hipocrisia religiosa, achando que isso iria agradar a Deus, um formalismo muito grande. Então nós vemos que no Novo Testamento, no Sermão do Monte, nós vemos aí uma subunidade que fala sobre riquezas materiais. Então nós vemos que o Sermão do Monte dedica um bom texto, uma quantidade significativa de versos para falar a respeito de riqueza. Não sei se você já observou isso, como que isso. O primeiro item desse tópico diz: o maior tesouro é fazer a vontade de Deus. Onde Jesus ele inicia com uma sessão de ditados de sabedoria. Como viver a sessão de ditos que são utilizados pelos hebreus para ensinar detalhes do dia a dia, da vida cotidiana. E aqui Jesus usa um termo tesauros, do grego relacionado a tesouro, e em Mateus repete 9 vezes, enquanto no Novo Testamento 17 vezes. Quando a palavra se repete muito no texto, quer seja bíblico ou qualquer outro texto, é porque é uma palavra importante na interpretação do texto. Ele escreveu e repetiu várias vezes, porque essa palavra, e ele faz essa comparação entre o tesouro terreno, o tesouro finito, temporário e o tesouro eterno. Então nós vemos uma relação com o tópico anterior também. Então Jesus, quando ele fala posição, não é o problema. Ter tesouros, vamos dizer assim, terrenos, não é problema hoje. Valoriza muito a questão do dinheiro, a questão da posição. Jesus chama a atenção para isso, que isso não é o principal, mas melhor tesouro é a paz que você tem com a sua família, a paz que você tem com Deus, a tranquilidade que você tem ao colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Pensou sobre isso? O meio neopentecostal, a gente vê que isso tem se infiltrado muitas vezes no nosso meio, nos nossos ambientes. Às vezes as pessoas, como eu disse anteriormente, por exemplo, no livro de Jó, por não se Deus orientando a fazer troca com as pessoas, barganhar com as pessoas, desconsiderar fora do contexto para fazer essa teologia consumista. Da mesma forma que o mercado, a sociedade que nós vemos é consumista, leva as pessoas a sempre querer mais, as pessoas estão levando também as pessoas a trocarem, a buscarem fazer negócio com Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus na realidade orienta. Nenhuma riqueza do mundo pode comprar a paz de uma pessoa que faz a vontade de Deus. Aí tem a lei da semeadura, Gálatas 6:8, né? Aquilo que você planta, você também vai colher. No segundo item, fala sobre a metáfora do olho como lâmpada do corpo, ainda no Sermão do Monte, Mateus 6:22-23. Jesus, após falar sobre as diferenças entre os tesouros terrenos e celestiais, fazendo a comparação entre a sociedade do povo de Israel na época, uma minoria de representantes, vivendo numa vida abastada, um tesouro terreno, uma série de questão econômica, ele faz essa comparação. Na sequência, então, ele fala sobre essa metáfora do olho, o olho bom e o olho ruim, o olho que produz luz e o olho que produz trevas. Então, ele utiliza essa metáfora para demonstrar essa diferença desses tesouros que as pessoas utilizavam. O olho guia o corpo e dirige seus movimentos, sentimentos e ações. Já falamos isso quando falamos sobre desejo através do olho a desejar e influenciar na metáfora. É aquele que enxerga segundo a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus é a palavra de Deus que está na sua mente e que dirige o seu. E vocês podem ver coisas diferentes. Pode despertar coisas diferentes, porque depende com outro objetivo, né, com outro interesse, com outra motivação. Diferente do primeiro, que é o olho que conduz para a luz, que olha segundo a vontade de Deus. Então o olho da luz olha segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, os preceitos éticos e morais, enquanto que o olho mau, quem que move, quem que dirige, humanas são moldadas pela visão de mundo de cada pessoa. De acordo com como você é criado, de acordo com como você
vai construindo as suas crenças, vai determinar a forma que você vai olhar. E aí vem aquela pergunta, como que você tem olhado? O que tem dirigido os seus brilhos? Então, desse modo, o estado presente do olho, né, nesse exemplo da metáfora, determinará o futuro do corpo. Como nós vimos na primeira lição, porque estão dependendo de como são os olhos, que ele também é regido pelo ser humano que o motiva. O item 3, a escolha entre servir a Deus ou ao materialismo, o Deus Mamon. Então ele coloca aqui o dinheiro como um Deus. Paulo deixa bem claro que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Idólatras porque não adoram imagem, porque não tem imagem na igreja, mas estão adorando outras coisas, personalidades, estão adorando os bens que possuem, o seu cargo ministerial, estão adorando pessoas, porque estão colocando tudo isso em primeiro lugar antes de Deus na sua vida. Então Mamon é o Deus do egoísmo e contrário ao amor que precisa, e ele precisa ser exorcizado. Aí entramos na questão do exorcismo, nesse sentido, fazendo um simbolismo, demônio, dentro do sentido da palavra, que influencia negativamente as pessoas, que precisam ser exorcizadas, que não seja o Deus verdadeiro, né? É preciso resistir ao amor que se tem ao dinheiro e às suas vantagens egoístas. Então nós temos que parar, refletir em todas as nossas ações o que são, e resistir esse amor desenfreado pelos bens materiais. Temos que parar constantemente para pensar sobre isso. E fazer o uso sábio e prudente do dinheiro. É uma forma de você exorcizar esse, entre aspas, Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, já diz a palavra de Deus, porque são comandos no seu conforto. O mais importante é estar dentro da vontade de Deus e viver em paz. Dinheiro, o Deus Mamon. Jesus contrasta tesouros terrenos e destrutíveis com a incorruptibilidade das riquezas celestiais, reservada para quem prioriza. Então, o que nós aprendemos na lição de hoje? Nós aprendemos que no Antigo Testamento já existia uma aproximação de Deus com base no interesse a bens materiais. Quando nós falamos da teologia da retribuição, o protótipo da teologia da prosperidade de hoje, no livro de Jó. Então, já existia esse relacionamento mercantil com Deus que não é apropriado. Mas nós vimos ter uma vida de comunhão com Deus, nos comunicarmos com Deus de forma de gratidão, de adoração a Deus e não com base de troca. O amor ao dinheiro e a prática mercantilista da religião permaneceu até os dias de Jesus. Nós vemos que nos dias de Jesus ainda permanecia esse conceito dessa troca. Nós vemos os debates de Jesus com os escribas e fariseus que estão presentes no Sermão do Monte que nós citamos. Porém, Jesus propaga a prática da solidariedade e a valorização das pessoas. Então, valorizar as pessoas, como já citamos anteriormente, mais do que as coisas, do que os bens. Melhor é nós estarmos vivendo uma vida simples, como diz o texto, o título da lição, uma vida sossegada, em paz, do que viver em uma busca desempreada, sem medir os meios de conseguir, por causa da riqueza, buscando riquezas, posição, status. Melhor é fazer a vontade de Deus, com certeza. Jovem, leve isso para a sua vida. Você que tem buscado, tem sonhado, isso é importante buscar, mas veja até que ponto que isso tem valido a pena na sua vida. Buscar riqueza, buscar posição. Isso é normal, é natural você buscar, mas veja se está dentro da vontade de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.